Estamos já há algumas semanas sem gravar vídeos no canal, por causa da correria de fim de ano nos colégios. Vocês não imaginam como isso é. Mas estamos de volta hoje com um vídeo muito especial, com um tema muito importante para a história do nosso país, que é a questão da escravidão. Mas não sou eu que vou falar a respeito disso. Convidamos um especialista na área. Trabalhos com estudos a respeito disso, que é o professor Sidney da Silva Pereira. Foi meu aluno e atualmente é diretor adjunto do colégio onde eu trabalho. Agradecemos a ele que gentilmente aceitou participar desse vídeo falando sobre algo que ele entende melhor do que eu. Então assistam o vídeo até o fim, curtam, não se esqueçam de se inscreverem no canal se não estão inscritos ainda, acionar o sininho das notificações para receberem os vídeos novos que agora, a partir de janeiro, esperamos colocar realmente todas as semanas. Compartilhem e comentem o que acharam a respeito disso. Falar da escravidão no Brasil, em especial no Vale do Rio Paraíba do Sul, foco Valença. Quando se falou em escravidão, num primeiro momento, nós temos que pensar que não foi o europeu que inventou o processo escravista. O europeu, ele aproveita o processo de escravidão cultural que existia dentro da África. Era comum a disputa por terras melhores, era comum a disputa pela nascente de um rio, um grupo dominava o outro grupo, e o grupo derrotado transformava-se em escravos do outro. O europeu, ele chega na África, ele vê essa escravidão cultural e aproveita-se deste processo. Ele então faz uma troca com os famosos sobas, que eram os reis africanos, em troca de fumo, troca de cachaça, tá? E vão trazer esses para o Brasil. Negros que vieram para o Brasil e aqui foram escravizados. A Praça do Rio de Janeiro, a Praça de Salvador, a Praça de todo o Nordeste no seu início, receberam uma quantidade enorme aí de negros que aqui foram escravizados. Falando especificamente de Valença, nós vamos ver que no século XIX, 70% da população valenciana era formada de negros, era formado de escravos. Lendo as atas da Câmara Municipal de Valença, existe lá um pedido do imperador que Valença diminuísse, o intenso castigo que praticava seus escravos, porque temia-se uma rebelião em Valença. Os senhores não atenderam esta vontade do imperador e continuou esses castigos. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver a quantidade expressiva de escravo que Valença tinha na época. Valença ficava aí em segundo lugar no montante, no número de escravos aí em relação aos outros municípios, em relação a Cantagalo, em relação a Entre Rios e outros. 1850, uma coisa que também temos que alertar, você tem aí a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, mas consultando os arquivos, da Catedral Diocesana, Catedral de Valença, nós observamos que nesse período de 1849 a 1852, Valença ainda está recebendo escravos oriundos da África. Mas como chegou essa observação? Pelo livro de batismo.
tá? Mas esse escravo, ele não batizou depois de uma certa idade? Não, porque não era permitido. As constituições do arcebispado da Bahia não permitia isso. O escravo, ele não poderia atingir a sua idade de maioridade, que era 8 anos, tá? Sem ser batizado. Ele tinha que ser batizado. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe, sim, mas vai ter uma brecha que você vai ter escravos entrando. Exemplo disso, Breves, em Piraí, né, toda aquela região, foi um dos maiores senhores de escravos, como também um dos maiores traficantes de escravos, que trouxe escravos também para Valença. Nós vamos ver que o café, né, tudo acontecia em torno do Vale do Paraíba. Se tudo acontecia em torno do Vale do Paraíba, porque naquele momento a riqueza, a vedete principal da nossa economia era o café, isso mostra, né, que o império estava em torno do café. O império era o café. Então, a gente tem uma entrada maciça de mão de obra de escravos aqui no Vale. Diferente do que aconteceu mais tarde no Oeste Paulista. Que o Oeste Paulista, ele começa também a receber imigrantes, tá? Então, o negro aqui escravizados, principalmente em Valença, em toda esta região do Vale do Paraíba Fluminense, foi de extrema importância para essa produção cafeeira. Nós vamos ver que o primeiro contato religioso desse escravo era o batismo. Esse batismo muitas das vezes feito na igreja ou feito de maneira coletiva. A importância do registro de batismo, né, que era ali onde estava a vida daquele escravo, ali nós sabíamos a origem dele, tá? Da onde ele veio, sabíamos o nome dos seus pais, na maioria das vezes sabíamos, e o padrinho. Tanto que nós chamamos isso de relações parentais entre ele, porque muitas das vezes ele não sabia nem o nome da mãe nem o nome do pai, mas ali se formava uma rede parental. E uma coisa interessante, que Valença difere de todo o restante do Brasil. Isso é típico, exclusivo de Valença. Somente em Valença, nenhum senhor batizou o seu escravo, seus escravos. Nenhum senhor. Nós temos outras regiões, senhores batizando seus escravos. Isso mostra o quê? Uma sociedade conservadora. Isso mostra o quê? Uma sociedade forte. A professora Miriam Bricnox, ela detectou no Ceará vários senhores batizando os seus escravos. No Rio de Janeiro também foi encontrado, mas para Valença, um estudo em Valença não nos deu essa ideia de senhor batizando os seus escravos. Outra coisa interessante quando a gente fala em escravo, o livro de batismo nos mostra isso. Eu falo Maria de Angola, Maria Angola, Maria, o nome dela, Angola, a região da onde ela veio ou do porto da onde ela saiu, tá? Esse nome pode ser o nome da região, pode ser o nome de um porto. Esse estudo para Valença também nos permitiu construir rede de família, que também o negro ele teve a sua rede de família, né? Ele tinha essa ligação muito forte entre eles. Então, Valença, uma sociedade altamente conservadora. Valença, uma sociedade em que o Senhor não batizava os seus filhos. E também nós vamos notar que em Valença não se formou nenhuma irmandade exclusivamente de negros, como nós temos a do Rosário, como nós temos a de Santa Elesbão, como nós temos a de Santa Efigênia. Valença
foi o centro econômico do Império, juntamente com outras cidades aí do período cafeeiro no Vale. A escravidão, ela nos mostra uma parte da nossa história, aonde africanos vieram para o Brasil e aqui foram escravizados, utilizando-se da sua mão de obra. Aproveitando isso, vamos tirar aquela ideia do que o índio ele não se adaptou ao trabalho da cana ou outro trabalho porque o índio era malandro, né? Não. A cultura indígena falou mais forte, né? O homem caçava, botava a caça, a mulher que preparava tudo. Precisava-se de mão de obra forte, precisava de mão de obra que produzisse mais. E não podemos esquecer que essa experiência do plantio da cana-de-açúcar já tinha sido usado pelos portugueses, né, nas ilhas do Atlântico, lá na África. E aqui vai ser aproveitado porque lá também utilizou a mão de obra escrava. E o mais importante de tudo, o tráfico negreiro, ele era vantajoso economicamente para todos. O tráfico indígena não dava esses recursos. Já o tráfico negreiro, sim, trazia recursos. Então, estudar a escravidão hoje é entender um pouco da história do nosso país.